Fala galera, seja muito bem-vindo ao ABC da Medicina, o seu canal de ciclo básico da MED. Hoje vamos abordar o que seria a cintura pectoral, ou também conhecido como cintura escapular. Os dois ossos que conformam a cintura, que seria a clavícula e a escápula. Então não sai do vídeo não, continua aí com a gente. Cintura pectoral. O que eu tenho que saber da cintura pectoral? A primeira coisa seria a sua função, né? Então, saber que a função da cintura pectoral é unir o que seria o membro superior com o tronco, tá? Então, ela une membro superior com o tronco. São dois ossos que formam a cintura pectoral, que seria a clavícula e a escápula, tá? A gente sempre segue uma regra que seria que osso né? Se ele é um osso par, se ele é um osso ímpar, e as suas configurações externas, cara, bordes, extremidades, articulações e inserções musculares. Então, quando eu falo de um osso, né, seja qualquer osso do corpo humano, eu sempre vou seguir essa regra, tá? Primeiro osso que a gente vai falar da cintura pectoral é a clavícula, tá? Clavícula. Bom, eu tenho que saber que a clavícula ela é um osso par. Ou seja, eu vou ter uma clavícula do lado direito e do lado esquerdo, um osso par, tá bom? O que mais? Ela é um osso que está localizado anterior e superior em relação à caixa torácica, tá? Ela vai ter duas caras, uma cara superior, uma cara inferior, dois bordes, um borde anterior, um borde posterior e duas extremidades, uma extremidade medial, uma extremidade lateral, tá bom? Eu vou tirar de posição anatômica para mostrar para vocês. A cara superior, não sei se vocês conseguem observar aí bem, que a cara superior ela é arredondada, né? Ela é mais redonda em comparação com a cara inferior. O que mais? A cara superior ela também tem uma característica, um acidente anatômico que nós chamamos de rugosidade. E aí eu costumo falar que a rugosidade ela é o acidente anatômico do músculo. Por quê? Se eu falo que aqui tem rugosidade, se eu estou falando que a cara superior da clavícula ela apresenta rugosidades, quer dizer que vai ter inserções musculares. Tá? Então, se vocês ouvirem falar de rugosidade, associe com inserção de músculo, tá? Porque a rugosidade ela é o acidente anatômico do músculo. Tá? O que mais? Cara inferior. Na cara inferior, ela em relação, né, à cara superior, ela é mais plana. Ela é um pouquinho mais plana. O que mais? A cara inferior, ela vai ter um acidente anatômico que eu vou chamar de surco. Tá? Nesse surco vai passar um músculo que seria o músculo subclávio, a inserção do músculo subclávio. Por isso que esse surco eu chamo de surco subclávio. O que mais? Ainda na cara inferior, eu vou ter mais três acidentes anatômicos, que seria primeiro a linha trapezoideia e depois o tubérculo conoide, tá? E o terceiro seria a impressão do ligamento costoclavicular. Mas espera aí, esses acidentes anatômicos eu preciso organizar, porque um está numa tal extremidade, o outro está em uma tal extremidade. Então mais para frente a gente vai organizar esses acidentes anatômicos, tá? Dois bordes, né? Era um borde anterior, um borde posterior. O que acontece? Para mim falar desses bordes, eu tenho que ter em consideração um ponto de referência. E o ponto de referência aqui seria as minhas extremidades. Então são dois pontos de referência aqui, né? Seria a extremidade medial e a extremidade lateral. Por quê? Vocês vão entender. São dois bordes, né? Borde anterior, borde posterior. O borde anterior na extremidade medial, ele é convexo, tá? Então, borde anterior na extremidade medial, ele é convexo, Borde anterior ainda, só que na extremidade lateral, olha como ele é côncavo. Por isso que para mim falar dos bordes, eu tenho que ter os meus pontos de referência, que seriam as extremidades. Borde anterior, extremidade medial, é convexo, né? Borde anterior, extremidade lateral é côncavo. Borde posterior,
borde posterior, extremidade medial, ele vai ser côncavo, e borde posterior, extremidade lateral, ele vai ser convexo, tá? Duas extremidades, né? A extremidade medial. A extremidade medial, vou mostrar melhor para vocês, estou tirando de posição anatômica. A extremidade medial, ela é redonda. Olha como ela é redonda. Tá? Então lembra que a extremidade medial ela é redonda e ela se articula com o manúbrio, né? Ela se articula com o manúbrio do externo. Tanto que essa extremidade medial aqui, eu chamo de extremidade external. Tá? Então sempre, para mim botar o meu osso em posição anatômica, sempre a parte redonda, ela é para dentro, porque ela está se articulando com o manúbrio, tá? Com o manúbrio do externo. Extremidade lateral. Na extremidade lateral, eu vou encontrar o que seria uma estrutura plana, né? Ou seja, a extremidade lateral ela é plana, tá? A extremidade lateral é plana. E ela se articula com o acrômio, né? O acrômio da escápula que a gente vai já falar, tá? Tanto que essa extremidade aqui eu chamo de extremidade acromial, tá? Porque ela se articula com o acrômio. Inclusive, a extremidade medial, ela recebe um tipo de articulação que a gente tem aula aí no canal, né, de base, a base da articulação, né, articulação, a diastrose, enfim, tá tudo aí no canal, é só você ir lá procurar e assistir o vídeo. A articulação da clavícula com o esternão se chama esternoclavicular, esse é o nome da articulação. E o tipo de articulação ela é uma diastrose do tipo celar ou encilha de montar, tá? Não estou entendendo nada, o que é isso? Vai lá, assiste a aula, tá lá. Falei de diastrose, anfastrose, tá tudo lá. Tá lá todos os tipos de articulação, assiste que você vai entender. Extremidade lateral. A extremidade lateral, tá? A extremidade lateral se articula com o acrômio, né? O nome dessa articulação seria acromioclavicular, tá? Acromioclavicular. E o tipo de articulação é plana, né? Lembra que o acrômio, que eu já falei para vocês, o acrômio é uma estrutura plana. E essa extremidade aqui é a estrutura plana. Ou seja, plano mais plano é igual a plano. Tá? Então aqui seria acromioclavicular do tipo artrodia ou plana. Tá? Bom, inserções musculares. As inserções musculares eu também tenho meu ponto de referência, que vai ser as extremidades também. Tá? Vamos lá. A literatura fala que seria um terço, um terço. Um terço, um terço, um terço, um terço. Como assim um terço, um terço? Bom, vamos lá. Esses músculos, a maioria desses músculos, se articulam, ou melhor, se insertam, né? Tanto em uma cara como em um borde. Por isso é um terço, um terço. Um terço em uma cara, um terço em um borde. Um terço em uma cara, um terço em um borde. Vamos lá. Olha o músculo. Esse músculo que eu vou falar agora, ele se articula um terço na cara superior, um terço na cara superior, com um terço no borde anterior. E aqui está o meu ponto de referência, que seria a extremidade medial. Que músculo é esse? É o peitoral major. Ou seja, o peitoral major se inserta um terço na cara superior, um terço no borde anterior. De que extremidade? Extremidade medial. O meu ponto de referência. Seguinte músculo. Esse seguinte músculo ele se inserta um terço na cara superior, só que agora um terço no borde posterior, tá? De que extremidade? Extremidade medial. Que músculo é esse? É o esternocleidomastoideo, ou seja, o esternocleidomastoideo se inserta um terço na cara superior, um terço no borde posterior. De que extremidade? Extremidade medial. Existe outro músculo também que se inserta na extremidade medial, só que ele não pega a cara, ele sai ali da nossa régua, porque ele não vai pegar a cara, que seria o músculo esternioideo. O músculo esternioideo ele é um músculo que se inserta no borde. Que borde? Borde posterior. Tá? Então ele não pega a cara. Tá? Então de novo, esternioideo é um músculo que se inserta no borde posterior. De que extremidade? Medial. Tá? Vamos para o nosso segundo ponto de referência, extremidade lateral. Aqui continuamos a nossa regra, um terço, um terço. Esse músculo ele se inserta um terço na cara superior,
Um terço no borde anterior. De que extremidade? Extremidade lateral. Esse vai ser o músculo deltoides. Ou seja, músculo deltoide se inserta um terço na cara superior, um terço no borde anterior da extremidade lateral. O seguinte músculo se inserta um terço na cara superior, só que agora um terço no borde posterior. De que extremidade? Lateral ainda. Que músculo é esse? É o músculo trapézio. O músculo trapézio se inserta um terço na cara superior, um terço no borde posterior da extremidade lateral, tá? Bom, vou tirar de posição anatômica para mostrar a cara inferior. A cara inferior ela recebe a inserção de um músculo, tá? Que seria o subclávio. Lembra que eu falei para vocês que o músculo subclávio ele se insertava no surco subclávio, tá? Então o músculo subclávio ele se inserta nesse surco subclávio. Ele também quebra a nossa regra aqui, né? Porque ele é um músculo que se inserta só na cara, que é só na cara inferior, só se inserta na cara inferior, bem no meio, bem no meio. Bom, lembra que a gente falou que tinha outros acidentes anatômicos aqui, né? Que seria a linha trapezoideia e o tubérculo conoide. E a terceira estrutura seria a impressão do ligamento costoclavicular. Para me falar desses acidentes anatômicos, eu também tenho meus pontos de referência, que seriam mesmo as extremidades, tá? Vamos lá. Linha trapezoide, tubérculo conoide, eles estão na cara inferior, extremidade lateral, tá? Impressão do ligamento costoclavicular tá na cara inferior, extremidade medial, tá? Na linha trapezoideia se inserta o ligamento trapezoideo e no tubérculo conoide o ligamento conoide ou conoide, tá? Essa é a clavícula, lembrando que dos principais traumas hoje em dia, né, chega muito no hospital, seria a ruptura de clavícula, né? Quebrei minha clavícula, meu Deus, quebrei minha clavícula. Então assim, você tem que saber, no mínimo, a base anatômica, a estrutura anatômica da clavícula, saber que ela tem uma extremidade medial, extremidade lateral, tá? Saber as características, o que pode ser afetado, o que não pode ser afetado, tá? Lembrando que a anatomia, de novo, ela é a base. Bom, o que a gente vai falar aqui seria a escápula, né? A escápula é um dos ossos mais temidos aí da galera. A galera teme muito a escápula pela sua complexidade, né? Ela tem muita inserção musculares, tá? Mas de novo, praticando e repetindo se aprende, tá? Vamos lá. Lembra que a gente segue uma ordem, né? A gente vai seguir essa ordem que seria sempre o nome do osso, né, o tipo de osso que ele é, que aí seria aquela base, né, dos planos anatômicos, que tipo de osso é, por que ele é assim, que inclusive tem aula aí no nosso canal, a primeira aula do nosso canal é sobre isso. Que mais? A localização desse osso, tá? E as características anatômicas, os acidentes anatômicos, inserções musculares e as suas articulações, tá? Vamos lá. A escápula, ela é um osso par, ela é um osso par, sim, e é um osso plano, tá? Então assim, lembra que lá, vai lá, que se você não assistiu as outras aulas, tá lá, a primeira aula do canal fala de ossos largos, ossos planos e ossos curtos. A escápula então, ela é um osso plano, tá? É um osso par, que vai estar situado na parede posterior da caixa torácica. Ela está posterior, superior e lateral em relação à caixa torácica, tá bom? Bom, ela é um osso que tem uma cara anterior, tá? Tem uma cara posterior, tem um borde superior, lateral e medial, tá? Ou seja, 3 bordes, e tem 3 ângulos: ângulo lateral, tá? Ângulo superior, ângulo inferior. Lembrando que também está lá na nossa aula que um ângulo ele é uma união de 2 bordes, tá? Quando eu falo aqui do ângulo superior, esse ângulo superior ele se formou porque se uniu o borde medial com o borde superior. Então, ângulo é a união de 2 bordes, tá? Então, lembrando que escápula tem 2 caras, anterior e posterior, 3 bordes, 3 ângulos: borde superior, borde medial, borde lateral. Ângulo superior, ângulo lateral, ângulo inferior, tá? Cara anterior.
A cara anterior, também chamada de cara costal, a primeira característica que ela recebe seria uma concavidade. Inclusive eu tenho um outro osso aqui, que mostra até melhor. Vocês conseguem observar que a escápula ela apresenta essa concavidade, né? Ela é escavada, ela é côncava, tá? Ela é escavada. Então a primeira característica seria a sua concavidade, tá? A primeira característica da cara anterior da escápula é a sua concavidade, tá? Depois eu tenho que seria linhas oblíquas, ou na verdade crestas oblíquas, né? Vou ter várias crestas oblíquas, né? Essas crestas oblíquas, elas vão formar o que seria uma fossa, tá? Uma fossa que eu chamo de fossa escapular ou fossa subescapular. Nessa fossa subescapular eu vou ter a inserção de um músculo, que é o músculo subescapular, tá? Cara posterior, estou tirando de posição anatômica para mostrar para vocês. Olha aí, cara posterior. Bom, primeira característica da cara posterior vai ser a sua convexidade. Ela apresenta uma convexidade. E depois ela tem essa estrutura aqui, ó, que eu chamo de espina. Espina de la escápula. A espina de la escápula, ela tem dois lábios, ó, um lábio superior, um lábio inferior, onde vão se insertar os músculos trapézio e deltóides nesses lábios, tá? E a sua extremidade dessa espina, a extremidade da espina, eu chamo de acrômio. Ó, essa estrutura aqui seria o acrômio. Lembra que a gente acabou de falar do acrômio, onde ele se articula com a extremidade lateral da clavícula? Esse é o acrômio. Bom, debaixo da espina nós vamos encontrar uma fossa, que seria a fossa infraespinosa, que vai receber a inserção do músculo infraespinoso. E em cima uma fossa, nós vamos chamar de fossa supraespinosa, onde vai se insertar o músculo supraespinoso, tá? Bom, bordes. Vamos começar pelo borde lateral, tá? O borde lateral. A literatura fala que o borde lateral ele começa debaixo dessa estrutura aqui, que nós chamamos de cavidade glenoideia, tá? Ou seja, daqui até aqui é o borde lateral, tá? Isso aí é literário, tá lá na literatura. Se vocês quiserem, Latagê, vou botar aí na descrição um link do livro e leitura. O que acontece? A primeira estrutura do borde lateral vai ser um tubérculo aqui, ó. Nós vamos encontrar um tubérculo. Eu vou chamar de tubérculo infraglenoideio, né? Lembra que essa cavidade aqui, ela se chama de cavidade cavidade glenoideia, né? Então, de baixo eu vou ter um tubérculo e esse tubérculo eu vou chamar de tubérculo infraglenoideio. O que mais? Depois eu vou encontrar rugosidades, tá? Rugosidades, onde vão se insertar os músculos redondos. E aqui a gente sempre fala que os baixinhos sempre querem estar em cima, né? Quem é baixinho sempre quer estar lá em cima, né? Sempre quer ser o alto. Então a gente segue essa regra aqui, que nós vamos ter dois músculos redondos, que é o redondo menor e o redondo maior. Quem que vai estar em cima e quem que vai estar embaixo? Aí lembra, os baixinhos sempre querem estar em cima. Então o primeiro músculo é o redondo menor e o segundo nós vamos ter o redondo maior. Ou seja, primeiro redondo menor, embaixo redondo maior, tá? Bom, borde medial. Vou mostrar o borde medial para vocês. Esse seria todo o borde medial. O que acontece? No borde medial eu vou ter inserção de músculo tanto na parte posterior como na parte anterior. O músculo que se inserta na parte anterior do borde medial é o famoso serrato, tá? O músculo serrato anterior. E os músculos que vão se insertar no borde medial, tá? Vão ser os romboides. E aí de novo aquela mesma regra. Os baixinhos sempre querem estar em cima, né? Então eu vou ter dois romboides, romboide menor, romboide maior. Quem que vai estar em cima? Romboide menor, né? Romboide menor e embaixo nós vamos ter o romboide maior, tá? Vamos lá, vamos continuar. Borde superior. Bom, esse aqui seria o borde superior, tá? No borde superior eu vou ter a inserção de um músculo que seria o homoioideio, tá? Que a gente vai gravar vídeos aqui que seria de pescoço, né? Onde nós vamos falar dos músculos supraioideios e infraioideios. Então, no borde superior, nós vamos ter a inserção do músculo homoioideio, tá? Homoioideio. Ângulos, vamos para os ângulos. Olha a regra que a gente está seguindo: caras, bordes e ângulos. Ângulo, vamos falar do ângulo lateral, né? Aqui nós temos o ângulo lateral. Tudo isso aqui seria ângulo lateral. Tudo isso aqui é ângulo lateral.
Bom, vamos começar pela cavidade, que seria a cavidade glenoidea, né? Lembra que eu falei que para cima da cavidade glenoidea já vai ser o ângulo, que seria o ângulo lateral. Então, nós temos a cavidade glenoidea, que seria a primeira estrutura do ângulo lateral. E em cima da cavidade glenoidea nós temos um tubérculo, que seria o tubérculo supraglenoideo, tá? Onde vai se insertar a cabeça larga do bíceps braquial. Eu não sei, depois vocês dão uma voltem lá no vídeo, se eu falei a inserção desse músculo aqui. Lembra que aqui tem um tubérculo, que seria o tubérculo infraglenoideo. Nesse tubérculo infraglenoideo nós vamos ter a inserção da cabeça larga do tríceps, tá? Tríceps braquial. E em cima é músculo bíceps, cabeça larga do músculo bíceps braquial. Eu não sei se eu falei aqui, mas se eu não falei, estou falando agora. E se eu falei, vocês estão repetindo. O que mais? Outra estrutura que nós encontramos no ângulo lateral vai ser essa apófise, né? Que nós chamamos de apófise coracoide. Acho que vocês conseguem ver daí a apófise coracoide. O que acontece? Na apófise coracoide nós vamos ter inserção de 4 músculos, né? Nós vamos ter o peitoral menor, nós vamos ter a cabeça curta do bíceps braquial, nós vamos ter a inserção do coracobraquial, né? E nós vamos ter a inserção do subclávio, né? Só que a literatura fala para nós que o músculo subclávio, a inserção do músculo subclávio, ele é inconstante, tá? Ou seja, o músculo subclávio, a inserção do músculo subclávio aqui é uma inserção inconstante. E por último nós temos o ângulo superior. No ângulo superior nós vamos ter a inserção do músculo elevador de la escápula, tá? Então a escápula é um osso que recebe muita inserção de músculo, por isso ele tem essa complexidade, ele é complicado, né? Às vezes quando a gente está passando aqui a gente acaba travando também, né? Porque lembrando de que músculos inserta aqui, onde vai, em cima, embaixo. Então, querendo ou não, ele acaba tendo uma complexidade maior, tá? Mas a gente aprende na prática e na repetição. A melhor maneira de aprender algo, isso serve para qualquer coisa, é repetindo, né? Eu vou repetindo, ou até melhor, ensinando. Quando eu ensino, eu já aprendo bem mais, tá? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Hoje nós passamos os ossos da cintura peitoral, também chamado de cintura escapular, que seria a clavícula, tá? E seria a escápula, tá? 2 ossos que, para quem estuda medicina, para quem estuda qualquer área da saúde, principalmente medicina, são os 2 ossos que cobram bastante em prova, tá? E são 2 ossos que a gente tem que saber, né? Porque aqui vai ter diversas patologias que nós temos que saber, né? A base. Lembra que a anatomia ela é a base, tá? Para as outras áreas aí, ou em medicina em si, a anatomia ela é a base da medicina. Anatomia, histologia, fisiologia, tá bom? Então o nosso vídeo de hoje é isso. O próximo vídeo a gente vai continuar com húmero, tá? Vamos falar dos membros superiores por completo, beleza? Então não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar, tá? Compartilha aí com teus amigos. Quem está estudando, quem faz parte da área de saúde, compartilha, curte, comenta aí, fala, pô, gostei, quero vídeo disso, quero vídeo daquilo, sei lá, faz qualquer coisa, tá? Nos vemos, até a próxima.